Saudações a todos os ouvintes da Universitária FM. Eu sou Bosco Arruda, professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFC. Este é um programa de iniciativa da ADUF, Seção Sindical do Sindicato Nacional dos Docentes de Nível Superior, ANDE Sindicato Nacional, cuja diretoria de assuntos de aposentados eu tenho a honra de ter assumido na gestão 2023-2025. Lema ADUF nas lutas, que tem na presidência a ilustre e combativa professora Irenísia Oliveira. O programa é Vivenciando a Academia, histórias marcantes nas universidades federais do Ceará. Objetivo é entrevistar docentes aposentados ou com tempo de aposentadoria, mas ainda na ativa. Pretende-se que os relatos de histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, UFC, Universidade Federal do Cariri e Unilab, demonstrem a importância dos trabalhos de docentes das universidades públicas e gratuitas no desenvolvimento de suas áreas de especialização e dos setores nacionais das ciências básicas, tecnológicas, agrárias, de saúde e humanas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento regional. Abrimos hoje uma exceção nos critérios de escolha dos entrevistados, no que concerne ao já atingimento de tempo de aposentadoria, para dar a conhecer uma iniciativa que julgo altamente importante para o aperfeiçoamento da formação universitária e que se intitula Leitura, Engenharia e Reflexões, LER, criado no âmbito do Centro de Tecnologia da UFC em 2017. O entrevistado de hoje é o professor adjunto doutor do Departamento de Integração Acadêmica e Tecnológica da Universidade Federal do Ceará, Luiz Gonzaga Rodrigues Filho. Possui graduação em Física pela Universidade Estadual do Ceará, UES, em 1999, mestrado em Física pela UFC em 2003 e doutorado em Física também pela UFC em 2007. Atualmente, trabalha em temas ensino de física, concepções alternativas, mecânica, ótica geométrica e relatividade restrita. Boa noite, professor Luiz. Obrigado pela participação neste programa. Gostaria de iniciar essa entrevista bate-papo com a seguinte pergunta. A que se deve o teu empenho em contribuir para ampliar a visão de mundo dos alunos do Centro de Tecnologia da UFC concernente à criação do LER? Boa noite a todos, nossos ouvintes, e boa noite também, professor Bosco, e obrigado pelo convite, a oportunidade de poder falar um pouco, aqui do meu projeto, que, como o senhor falou, se iniciou em 2017. Nesse período, eu já havia entrado aqui na universidade em 2010 e dou aula para o curso de Física Básica ligado às engenharias, no DIATEC, que depois foi criado esse departamento, que chama-se Departamento de Integração Acadêmica e Tecnológica, Então, é um departamento que é plural, de certa forma, porque ele engloba várias áreas do conhecimento da engenharia. Nós temos engenheiros civis, engenheiros eletricistas, nós temos também matemáticos, físicos, arquitetos, Então, é um departamento que tem uma proposta pelo próprio nome de integrar, e trabalhar com as disciplinas de forma integrada. Então, acho que isso também favoreceu o desenvolvimento dessas ações, digamos, diferenciadas, como a ideia do projeto LER. E o projeto surge, na realidade, com a insatisfação minha, da dificuldade de ver alguns alunos, pela dificuldade até da interpretação de problemas, e descobrir que isso tem a ver também com a leitura. E conversando com alguns colegas, nos bastidores, colegas professores, e eu coloquei essa insatisfação de que os alunos hoje parece que não leem muito, ou então entram muito no ambiente da engenharia e ficam só preocupados com as disciplinas de caráter técnico, científica, matemática, e às vezes até gostam de ler anteriormente, mas por conta da correria do dia a dia, deixam de ler. Então, pensei até em fazer um projeto que abordasse questões ligadas à engenharia, como os aspectos filosóficos, sociais e tudo, Mas aí um professor amigo meu disse, não, cara, eu acho interessante um projeto em que coloque a leitura pelo prazer de ler, realmente, Sem esperar nada. Então, colocar outros livros para eles, outros textos, contos, crônicas, Então, aí que surgiu a ideia do projeto LER, E aí eu pensando no nome, Então o nome veio tudo a calhar, literatura, engenharia e reflexões, Que é o passo final, que é fazer a reflexão. E aí surge isso, o projeto começou a ser formado em 2016,
Aí no fim do ano de 2016 eu faço a proposta vinculado à PRAE, pelo programa Bolsa de Iniciação Acadêmica, e eu sou contemplado para começar o projeto em 2017. No período eu coloquei só 2 bolsistas, tá? E aí fez a seleção dos bolsistas e vieram 2 alunas do curso de Engenharia Civil, tá? Que era na época a aluna Mariana e a aluna Raíssa, né? Então elas, né, foram pioneiras junto comigo de colocar em prática, né, esse projeto tão bacana, né, e que durante esse tempo todo está sendo paulatinamente, todos os anos, renovado via PRAE, né? Professor Luiz, eu realmente, com mais de 4 décadas de experiência de ensino nas engenharias, né, tive muitos alunos também de outras áreas nos cursos de graduação e pós-graduação, mas das engenharias, uma das coisas que me preocupava era na hora de eles escreverem textos, né? Eles são muito objetivos, a formação realmente para resolver equações, para interpretar dados, eles são muito bons, né? Mas na hora de colocar no papel a interpretação textual, sempre foi um problema, né? E às vezes, o professor sofre muito, tendo que, né, já que o professor, por exemplo, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, você, quando avalia como orientador, você é coautor, né? Não pode deixar que as coisas sejam mal escritas. E isso decorre também, eu vejo muitos, não todos, né? Tinha muita gente que sabia escrever nas engenharias, dos meus alunos, mas tinha alguns que eram complicados. E por quê? Falta a visão de leitura. Porque se a pessoa lê muito, ela começa o cérebro a lembrar das palavras, a saber escrever, e a conceituar bem os conceitos que não são necessariamente registrados em números, né? E isso, eu acho as iniciativas de vocês extremamente importante e gostaria, quer dizer, farei o maior esforço para divulgar, para que outros campi, outros cursos da área, principalmente dessa área mais técnica, mais objetiva, eles possam ajudar a desenvolver. Porque, na minha opinião, eu tenho sempre colocado isso em sala de aula, é preciso uma visão sistêmica. E a gente tem que ter cuidado na área técnica para não virar um tecnocrata, que é aquele cara que pontualiza as visões, perdendo a visão do todo, né? Ou visão sistêmica, ou como se diz nas ciências humanas, visão holística. Né? Outra questão que eu te faria seria que, dado a avassaladora quantidade de informações geradas em cada campo do conhecimento, em prazos cada vez mais curtos, como você vê a ansiedade dos estudantes e professores de engenharia e demais áreas profissionais hoje? A gente hoje está vivendo realmente através das redes sociais, né, a disseminação do conhecimento de uma forma avassaladora, e eu poderia dizer que a gente está vivendo um período de poluição de tantas informações, né? Quer dizer, tem até uma frase que eu acho legal, que o novo já nasce velho, né? Quer dizer, você hoje tem uma informação, amanhã já é passada. Então, quer dizer, a dinâmica das informações, as redes sociais, e hoje está bem maior do que quando eu iniciei o projeto, em 2017, né? A gente está vivendo agora essa questão de notícias falsas, né? Onde você começa a manipular essas informações de uma maneira que você fica refém de saber o que é verdadeiro e o que é falso. E aí que vem a importância da leitura, para você ter esse filtro, né? Para você poder saber discernir, né? Fazer a sua reflexão, né? E a gente percebe essa ansiedade dos alunos porque a busca por uma resposta rápida, né? E como se tudo aquilo já tivesse pronto. Basta você botar lá no famoso Google e encontrar a sua resposta, né, para aquele problema. No chat GPT, no chat GPT, e agora a gente está vivendo também a questão da inteligência artificial, né? Como você falou, o chat GPT. Então, a gente tem que rever essas formas de a gente fazer essas leituras, né, dessas novas formas dos hipertextos e tudo, né? E é interessante que o projeto ele também aborda outras, não só a questão da leitura em si, mas quando eu criei o projeto, a gente também tenta colocar a importância da cultura, da arte, né?
para que os alunos possam também conhecer essas outras formas de leituras de mundo, que eu acho fundamental para a formação do engenheiro, seja lá de qualquer área. E, na realidade, a leitura é fundamental para o ser humano, né? É a essência da gente. Nós, humanos, criamos a linguagem, a leitura, decodificamos, né, através da palavra, dos textos. Então, somos seres da leitura. Então, isso é importante para qualquer área do conhecimento, né? E quando eu criei o projeto, causou muita surpresa para as pessoas, porque realmente, por estar num ambiente diferente, né? Se eu fosse fazer um clube de leitura na área de humanas, isso aí é chover no molhado, como se diz, molhado, né? Mas fazer na engenharia é o desafio, sabe? E eu fico feliz de as pessoas terem, a maioria dos colegas, professores do meu departamento, apoiaram a ideia, né? E os alunos também, a receptividade, sabe? Hoje a gente tem no clube regular em torno de 25 participantes, contando com professores, colaboradores e a maioria os estudantes, né? Então isso é muito bacana, né? Eu sempre costumava dizer, e isso coloco até no livro que eu fiz para os jovens, é que é importante que nós abordemos e compreendamos os vários tipos de linguagem. Não existe só a linguagem oral ou a escrita. Existe a gestual, que a turma coloca no teatro, no cinema, né? Existe a linguagem, que eu diria, além da gestual, você tem também a linguagem oral, escrita, gestual, a linguagem poética, que não é fácil de entender, as pessoas que não leem, às vezes não entendem os poemas, né? E a linguagem matemática, que é aquela que gera intuições, né, do tipo da que Einstein... o Higgs teve, o Higgs com a partícula, que é chamada partícula de Deus, né? E o outro grande físico lá, inglês, do buraco negro, Stephen Hawking, né? Isso. E tantos outros que tiveram intuições através da matemática. Então, eu disse assim, você, a partir disso, aí eu queria outra pergunta, que você considera que essa iniciativa do Ler melhorou a habilidade de escrita dos estudantes de engenharia que o frequentam e frequentaram? Eu noto principalmente os bolsistas, né? E alguns alunos que, quando eles conhecem um projeto, geralmente os alunos que participam, eles estão muito ligados aos meus alunos das disciplinas que eu ministro, né? Eu trabalho com a disciplina de Física Básica, que são os alunos ingressantes. Então, como eu estou sempre divulgando o projeto, ando com a camiseta, distribuo, né, os folders e tudo, então a maioria dos alunos que participam do projeto Ler são os alunos ingressantes dos cursos da engenharia, né? E eu noto, principalmente, alguns alunos que, quando conhecem um projeto e participam ativamente ao longo do ano, né, você nota um desempenho melhor, né, na forma de se expressar, na forma de se comunicar, de escrever, de resolver um problema. Então, isso é muito importante, né? Principalmente os bolsistas, sabe? Porque os bolsistas, eles participam do projeto, dão ideia de como a gente desenvolver, fazer resenhas, né? Então, o proponente, olha, leia um livro, escolha o livro, né? Então, a gente faz campanhas de doações de livros, eu tenho um certo acervo de livros, estou sempre comprando livros por conta do projeto. Então, eu disse, olha, o que é que você gosta? Você gosta de poesia, você gosta de contos, você gosta de crônica, né? Qual é o autor que você preferido? Então, veja aí, né? Então, dou um leque de opções para o aluno, para que ele possa se sentir à vontade, porque, primeiro, a leitura, no meu caso, ela tem que partir pelo prazer, né? Então a gente tenta pegar o aluno pelo prazer da leitura, né? Exatamente. E aí por isso que nos livretos que a gente elabora, a gente coloca todas as formas de gêneros literários, desde o conto, da crônica, da poesia, letras de música também, textos autorais. Nós estimulamos, né, que os alunos possam participar, mandando textos, pensamentos livres, né? Então é muito bacana. Então realmente os alunos que participam ativamente, a gente nota a mudança ao longo do ano, né? Na forma de se expressar, de escrever e tudo. Então, em consequência do que você está dizendo, eu acho que então, eu ia fazer uma pergunta, mas é uma pergunta óbvia que você vai concordar comigo, né? É que se você sugeriria às direções e aos centros acadêmicos das demais áreas a apoiar e fortalecer iniciativas como Ler. Com certeza, né? Eu acho que, como a gente falou inicialmente, independente da área de formação, a leitura, ela é fundamental para o médico, para o engenheiro, para o arquiteto, para o professor, né? Para o geólogo, né? Então, eu acho que iniciativas como essa, elas devem ser realmente disseminadas cada vez mais, né? E, apesar do projeto ele estar inserido dentro do Centro de Tecnologia, ele é aberto também ao público, né? Nós temos, através das redes sociais, um alcance bem maior, e de maneira que existem participação de alunos de outras áreas, principalmente alunos lá do PC, né? Do campus do PC,
que não só tem o Centro de Tecnologia, mas tem o Centro de Ciência, Ciências Agrárias, o ICA, né? Então, às vezes, aparecem alunos realmente, né, em uma quantidade menor, mas oriundos de outras áreas do conhecimento que não seja só da engenharia, né? Então, é um ambiente que nasceu no CT, mas ele é aberto. E vocês têm canais na internet, de divulgação também. Né? Nós temos, né, o Instagram, que hoje é o, digamos assim, o mais utilizado, né? No começo do projeto a gente criou um blog, mas hoje o blog ele está, né, desativado. Depois passamos para o Facebook, mas agora nós estamos com o Instagram, né, que é a rede social, digamos, mais utilizada, mais dinâmica. Então a gente está sempre colocando informações sobre as nossas ações, também colocamos resenhas, enquetes, falando de algum livro, aniversários, né, de dia do escritor, dia de aniversário de algum escritor. Inclusive, nós tivemos agora o Clube de Leitura quarta-feira, né, anteontem, que nós abordamos a temática do Kafka, porque o Franz Kafka, esse ano, agora 3 de junho, está fazendo o centenário de sua morte, né? Então, nós escolhemos, né, fazer um especial, né, um clube de leitura voltado só para o Kafka. Próxima quarta-feira, nós vamos fazer um debate. Convido a todos aqui que estão nos escutando, né? E com a professora Celi, que é do departamento, do meu departamento de ATEC, e professora formada em Engenharia Civil. Eu tenho a honra de ter sido professor dela, né? Isso, bacana. E o professor Jardel, né? Que é lá do departamento de TI, de Teleinformática, que é engenheiro eletricista, trabalha com engenharia de computação, e nós convidamos os dois professores para fazermos um debate sobre a leitura do livro A Metamorfose, que é o livro mais conhecido do Kafka, com né? certeza. Então fica aqui também o convite a todos. Vai ser no bloco 708, no PC do curso da Engenharia Civil, na sala 22, a partir de 10 horas. Quais são, por exemplo, os tipos que vocês mais estudam e incentivam? Romance ensaio... aí peças teatrais assim também, né? Peças, digamos, eu acho que não, mas é uma boa sugestão, né? Se eu falar também de peças. A principal ação do Lê é o clube de leitura, né? Então, nesse período agora da greve, nós estamos nos encontrando semanalmente. Nesse horário que eu falei de 10 horas às quartas-feiras. Mas no período normal, nós nos encontramos quinzenalmente e no horário da tarde, que é o intervalo do almoço. A gente começa em volta de 12h40, vai até 2 horas, também lá no bloco da Civil. E nesse período a gente faz a elaboração desse livreto, que eu trouxe aqui até uns exemplares, esse livreto aqui, e nesse livreto é feita uma seleção de textos, e aí vem as sugestões dos bolsistas que participam, né? E a gente coloca contos, crônicas, poemas, textos autorais. No caso, o senhor falou de peças de teatro, a gente coloca alguma coisa mais, Shakespeare, por exemplo, já colocamos, né? Alguns trechos também. Então, o romance, a gente coloca algum trecho, né, do romance. E aí fazemos a leitura lá no momento. E o formato desse nosso clube de leitura, que é um pouco diferente, que geralmente o clube de leitura é aquele que você define um livro, né, faz a leitura durante um mês e se encontra para fazer a discussão. No nosso caso, também pela dinâmica dos cursos, né, e a correria do dia a dia, a gente prefere fazer esse livreto, onde o aluno não tem a obrigação de ler inicialmente. Quando ele chega lá, ele recebe o livreto e nós fazemos a leitura e posteriormente a discussão. E aí é um ambiente de liberdade de pensamento, de expressão, onde ele pode espontaneamente, né, falar o que entendeu do texto, né? Ou às vezes só escutar, mas geralmente eles não conseguem, eles começam a se soltar e começam a falar, né? E é muito bacana isso, porque é uma forma de ele também desenvolver habilidades que são essenciais para a formação como engenheiro, né? A capacidade de se expressar, de escutar o outro, a empatia, né? De se colocar. É um reforço da identidade, né? Da identidade, é um processo também de formação humana do engenheiro. Então isso é bem interessante, porque esses temas eles acabam sendo bem recorrentes e às vezes a gente não dá conta de que lê um romance, um conto, uma poesia e ele vai se desenrolando, né, e dá várias discussões, né? Então é bem legal nesse aspecto. Professor, dado o fenômeno odierno de desinformações e negacionismo da ciência, né, impulsionado pelos partidos políticos de extrema-direita, aí em consonância com os interesses do império dos ultra-ricos do mundo, né? Hoje, como nós estamos observando, quais sugestões darias aos jovens ou iletrados
para que se imunizem em relação à enorme manipulação psicossocial a que somos hoje submetidos pela mídia corporativa e blogs extremistas na internet. E aí é que vem um papel realmente da leitura, como fazer essa reflexão e filtrar, né, esse tipo de informações. Eu me lembro que no período da pandemia que nós vivemos, né, e começou esse negacionismo da ciência, principalmente com a questão das vacinas, e nós estávamos, né, no período recluso. O primeiro livro que eu reli foi o livro do Carl Sagan, né, O Mundo Assombrado pelos Demônios, né? Tá entendendo? Por conta desse momento que a gente estava vivendo, né? Desse negacionismo pela ciência, né? E é um livro que faz essa abordagem, né? Da questão do papel da ciência, né? Como uma vela, uma luz ali na escuridão. Então, a gente também coloca vários textos científicos, né, como autores de divulgação científica, Carl Sagan, Alan Lightman, Paul Davies, né, para que eles percebam esse papel da ciência. Miguel Nicoleles, por exemplo, também já foi abordado. Né? Então, Nicoleles. Esses textos são importantes porque o aluno ele tem que perceber que a ciência e a ciência aplicada, como as engenharias, né, ela tem aspectos relevantes na nossa sociedade e papéis políticos, sociais, históricos, né? Então, qual é o papel do engenheiro, né? Dentro, né, de uma sociedade contemporânea, pós-moderna, digamos assim, né? Será que ele vai estar só a serviço do capital, como o senhor colocou, né? Então, essas coisas que a gente tem que ter a devida reflexão. Então, o engenheiro, ele tem o seu papel, a sua função social, né? E ele tem que ter consciência disso, né? Que o conhecimento, você vê, por exemplo, a ciência hoje básica de alto nível, né? Ela é patrocinada pelos grandes capitais, né? Então, quando o engenheiro ele está descobrindo alguma coisa importante, né? Quem vai ganhar dinheiro, digamos, com aquele tipo de conhecimento novo que pode gerar uma nova tecnologia? Então, essas coisas que a gente tem que ter a consciência política, social, né? É isso que eu também costumava, viu, Luiz, né? Dizer nas minhas aulas para os alunos que às vezes não percebem isso, a importância da visão sistêmica, porque eu defino o conhecimento em dois tipos. O instrumental, que é esse que a gente aprende o nosso ofício, né? E paga nossas contas com as profissões. E o ético, que é a crítica que a gente faz desse conhecimento. Para que é que ele serve para nosso equilíbrio psicossomático? Serve para quê? Para a paz na nossa comunidade, a paz no mundo, o desenvolvimento científico, o processo civilizatório. Essa crítica do conhecimento instrumental é que é importante ser feita pelo conhecimento ético na dimensão singular que nós vivemos, nós com nós mesmos, porque nós temos uma dimensão comunitária, nós com os outros, né? A gente apreende toda uma cadeia de conhecimento que vem de séculos, né? e milênios, e a gente tem que elaborar isso. E qual é o efeito prático disso na vida das pessoas? Então eu dizia, olha, se você vai estudar química, e aí você vai trabalhar numa empresa bélica para fazer uma bomba de fósforo, vai jogar... Uma arma química. Uma arma química qualquer. Isso é uma coisa absurda. Você está usando um conhecimento instrumental sem nenhum discernimento ético da questão, né? Então, por isso que eu acho iniciativas como a de vocês muito importante. Agora, a gente está se aproximando aí já da tempo aqui da coisa, que faz parte do Almanac, um grande programa do Nelson Augusto. Quem gosta de música deve apreciar muito, né? A história da música e os músicos e as músicas que ele normalmente coloca, ele é um especialista nisso. A gente usa um pouquinho do tempo dele lá nas segundas-feiras para dar esse recado, não só para os jovens docentes, como para as jovens docentes e o público em geral, né? E eu queria te perguntar agora, mudando um pouco o eixo, como é que tu vês a importância dos sindicatos no que concerne à defesa dos direitos, da formação da visão de mundo, política, social, cultural, do uso das docentes? Eu acho que o sindicato é uma forma de nós, como categoria, né, de professores ou trabalhadores, né, termos uma voz, né, perante as condições, né, do nosso trabalho, condições melhores de trabalho, não só de salário, mas condições de dia a dia, no caso do trabalho em si, da universidade, os recursos que ela, né, que pode melhorar o desempenho em sala de aula,
do básico, uma iluminação, um ar-condicionado, um recurso material e também, no caso, como universidade, que é o nosso caso, né, os recursos de formação, bolsas de incentivo. Então, a universidade, nos últimos anos, ela tem passado por um período, né, onde os recursos, né, delas estão diminuindo, né, e isso é preocupante, né? Então, quando a gente, como categoria, se coloca dentro de uma greve, né, é pautada, né, na condição de melhores trabalhos, tanto da universidade quanto dos trabalhadores, né, dos professores e também agora com os técnicos administrativos, porque a universidade ela é um grande centro de produção de conhecimento, né, e também ela precisa ter toda uma estrutura que permite o seu funcionamento. Um pouco na greve, só para a gente encerrar a nossa discussão, o tempo está hoje, né? Mas a gente está fazendo greve por 3 coisas, né, importantíssimas. A primeira é o aparelhamento, que você disse que houve um sucateamento nos últimos 8 anos, depois da queda da professora, da grande Dilma Rousseff, né? Que a gente estava num caminho muito bom da universidade. Eu tive a felicidade de viver, pelo menos nos 2 governos Lula e 1,5 governo Dilma, né? Viver um auge da universidade, pude montar laboratório, pude montar equipe, formar muitos alunos e aprender com muitos colegas, né? Então, isso foi sendo diminuído, isso foi sendo escasseado, porque principalmente o Guedes, que era quem gerenciava o governo anterior, queria privatizar a universidade e sucatear para vender a preço de banana, né? Que era isso a grande intenção dele. Então, a nossa primeira reivindicação é o orçamento da universidade. Aí tem também a questão de que nós estamos com salários muito defasados, né? E quando você tira o orçamento da universidade, você prejudica o professor, que não recompõe o seu poder aquisitivo, e prejudica o aluno, que deixa de ter bolsa, que deixa de ter o apoio que precisa, principalmente os alunos de cotas, que são de baixa renda, não é isso? Então nós estamos com uma greve justíssima e eu quero ter certeza de que o governo Lula, com toda a história dele, ele que entender, ele entende, mas a gente sabe que há um boicote do Congresso e do Banco Central, no sentido de não diminuir dívida. Se você soubesse, a gente sabe que se diminuir 1% na Selic, isso representa liberar 80 bilhões para o orçamento público, onde nós poderíamos fazer muita coisa com esse dinheiro, principalmente na área de educação e saúde. Nós estamos encerrando, eu queria que você dissesse as últimas palavras e eu quero fazer as minhas saudações finais ao grande público que está ouvindo hoje. Bom, eu agradeço pelo convite inicialmente, pela oportunidade de falar do projeto aqui e queria deixar aqui um convite a todos para quem conheça o nosso projeto. O nosso Instagram é o @ler.ufc.br e que também participem, né, da principal ação, que é o Clube de Leitura, que no momento agora da greve dos professores e dos técnicos administrativos nós estamos, né, nos encontrando às quartas-feiras, como falei, né, semanalmente, de 10 às 11h30, no bloco 708, sala 22, lá no campus do PC, que é o bloco da Engenharia Civil. Então é isso, professor. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, então, a todos.